Bem-vindos e bem-vindas, sou Josemari Alves, médica veterinária. Vamos apresentar o curso de Práticas de Manejo Sanitário para a Avicultura Agroecológica pelo projeto Avicultura Caipira, Difusão Tecnológica e Inclusão Socioprodutiva. Nesse curso discutiremos o manejo sanitário correto para a sua propriedade de avicultura caipira, com os produtores da agricultura familiar, bem como a importância do controle de doenças em galinha caipira. Também identificaremos durante o curso as principais doenças que afetam as galinhas caipiras e como preveni-las. Esse curso tem o intuito de transmitir para os agricultores familiares como manter as condições de higiene no sistema de criação que permitam minimizar, diminuir a ocorrência de doenças dentro da sua criação. A gente está trabalhando com o sistema de produção, a gente tem que trabalhar sempre com a prevenção dessas doenças, para que ela não chegue dentro da nossa criação, porque a gente tem muitos malefícios quando isso ocorre, tanto com custos, que quando a gente deixa um animal ficar doente, a gente vai gastar com medicação, quanto com o tempo de trabalho desse produtor está gastando com aquele animal. Aumenta o custo também com a alimentação, porque a gente permanece aquele animal mais tempo dentro da criação. Então tudo isso vai onerar ou até inviabilizar a criação da avicultura caipira. E também a gente quer obter uma boa performance e bem-estar animal dessas aves. Então, quando a gente previne a entrada de doenças, a gente vai ter isso estabelecido dentro do nosso plantel. Além de assegurar ao consumidor um produto de boa qualidade. Com tudo isso, a gente vai estar assegurando a saúde do consumidor daquela carne ou daqueles ovos. Uma das formas de controlar as doenças dentro do plantel, que é dentro da criação também que a gente chama, é por meio de higienização das instalações, controles de vetores de doenças e remoção de carcaças de aves mortas. Isso é o básico que a gente deve ter dentro do manejo sanitário da nossa criação. Essas medidas elas visam diminuir esses riscos e aumentar o controle sanitário da criação, resguardando, como eu já disse, a saúde do consumidor, de quem vai consumir aquele produto final, seja para carne ou para ovos. O manejo sanitário ele deve ser estabelecido levando-se em conta dois pontos importantíssimos, que são os principais: a asepsia das instalações e dos equipamentos e utensílios que possam ser utilizados durante a criação, e o controle de doenças, tanto fisiológicas, quanto patogênicas, quanto parasitárias. São esses três tipos que muitas vezes a gente negligencia as doenças fisiológicas. A asepsia dos equipamentos, instalações e utensílios é de fundamental importância e básico. Se a gente não faz uma limpeza, como exemplo da nossa casa, a gente vai fazer mais o quê? Certo? Então isso é básico para a prevenção de doenças. O primeiro passo qual é? É remover periodicamente os excrementos, que são as fezes, certo? A gente vai fazer uma criação onde tenha os dejetos dos animais ficam ali, a gente não possa estar limpando periodicamente, não, a gente tem que fazer isso sempre. Não adianta a gente fazer pulverização com água sanitária, com caldos, se a gente não tira os excrementos. A fonte do cultivo microbiológico vai estar ali, então não adianta fazer uma coisa sem primeira etapa, que é a remoção desses excrementos. Vai fazer a retirada de todo esse material da cama aviária, e esse material ele deve ser descartado em um local adequado. Muitas vezes a gente observa o quê? Que tira aquele material ali e coloca do lado do galinheiro. Isso está errado. Além de estar promovendo, chamando doenças, com roedores através de pragas, atraindo pragas para aquele galinheiro, também a gente vai promover um ambiente inóspito, como a gente quer dizer assim, o animal vai estar respirando aqueles excrementos ali o tempo todo, muito pior, curtidos até. Então, esses dejetos eles devem ser colocados em local adequado. Para o quê? Para curtir, até para a reutilização dentro da propriedade, nas hortaliças, nos pés de frutas, entendeu? Então, a gente tem uma integração desse sistema até nisso. Depois de retirar os excrementos, a gente deve fazer uma pulverização de toda a instalação com solução desinfetante. É o segundo passo. É muito utilizado o hipoclorito de sódio, a tal da água sanitária. Só que a gente não vai usar aquela água sanitária com cheiro, A gente vai usar aquela pura, na proporção do quê? De 10 ml para 100 litros de água.
gente vai colocar aquilo ali, misturar, diluir e vai bater em todo o aviário, em tudo. As telas, a parte mais inferior, a parte baixa, telhado, aqueles troncos centrais do galinheiro, na caixa d'água, em todo, a gente vai fazer toda a desinfecção do galinheiro com isso. Utilizando o que? A gente vai botar dentro de uma bomba, aquelas bombas postais ou manuais mesmo, né? E tá pulverizando todo, até encharcar. Nos bebedouros e comedouros, além de fazer a limpeza com esse material, utilizando aquelas buchinhas, né? A gente pode deixar eles agindo por uns 15 minutos, certo? O ideal é esse para bebedouros e comedouros, para depois realizar o enxágue, se necessário. Outra forma da gente realizar a asepsia, né, do galinheiro é utilizando a cal virgem, é muito barata, encontra-se em todo lugar. A gente pode estar encontrando a cal virgem. Agora, se atentar para não ser aquela cal de material de construção, que ela é uma cal composta e não serve para o fim que a gente vai utilizar aqui. Quando vocês forem adquirir, tem que ser cal virgem. Falei isso, deixe isso bem claro para o estabelecimento, certo? A cal, ela tem uma propriedade desinfetante e auxilia na redução dos patógenos dos ambientes, né? Como é que a gente pode utilizar? Tanto essa cal, ela pode utilizar da forma em pó, uma média de meio quilo de cal virgem por metro quadrado dentro do galinheiro, pulverizando em todo o galinheiro. A gente pode utilizar a cal misturada com água, que é o chamado também de leite de cal, certo? Que essa cal vai ser dissolvida em água e ela vai ser caiada, né, ou pintada também no linguajar popular, em todas as paredes, tanto internas quanto externas do galinheiro. Outra medida, né, preventiva é colocar na entrada do galinheiro um local com bandejas, né, contendo a cal em pó mesmo, a cal virgem em pó, para que as pessoas elas pisem nessa bandeja com cal e tanto ao entrarem quanto ao saírem, né, e não leve contaminações do meio externo para o galinheiro, nem do galinheiro para o meio externo. A gente também chama essa forma chamada de pé dilúvio, entendeu? Então ela é para os manipuladores das aves pisarem, não necessariamente as aves, mas sim os manipuladores. Outra forma também é a utilização de vassoura de fogo ou lança-chamas. Após a limpeza, né, e desinfecção, a gente recomenda se fazer a desinfecção com fogo, apontando esse fogo para toda a estrutura do galinheiro. Muitas pessoas têm medo de utilizar nas estacas do galinheiro. Ele não vai queimar a uns 15 centímetros de distância, aquele fogo não vai ser nocivo, né, não vai estar deteriorando a madeira, mas sim fazendo a asepsia do galinheiro. Essas chamas elas devem ser direcionadas tanto aos chãos quanto às paredes do galinheiro, ou às partes mais altas também. Essa é uma ação para fazer o quê? Para eliminar focos de doença. Quando a gente está com aquele galinheiro que tem uma doença ali permanente naquele galinheiro, a gente, além de fazer a limpeza, aí fazer a asepsia com hipoclorito de sódio, a gente também utiliza lança-chama. Quantas vezes eu vou fazer isso? Tem uma doença instalada, faz uma vez na semana, certo? Retira para fazer esse tipo de manejo. Não tem uma doença instalada, faz o lança-chamas uma vez ao mês, é interessante fazer. Sendo que a limpeza é sempre e a desinfecção uma vez por semana está fazendo. A limpeza diária de comedouros e bebedouros também é muito interessante, certo? E a renovação deve ser feita a cada ciclo de incubação do enchimento dos ninhos. E em termos de fundamental importância, realizar o controle de doenças fisiológicas, ectoparasitas e doenças patogênicas também do galinheiro. Então, esses 3 tipos de doenças que a gente vai estar controlando dentro do galinheiro. Controle de doenças fisiológicas. Essas doenças fisiológicas, normalmente, elas são negligenciadas na criação. E ele é realizado, nesse controle, mediante o uso de práticas de manejo que evitem situações estressantes para os animais. Ele deve ser efetuado levando-se em conta a taxa de lotação adequada, né? Um galinheiro superlotado, ele vai gerar um estresse naquelas aves, causando alguns tipos de doença, como autobicagem, né? Mutilação dessas aves. O suprimento proteico também mineral deve ser de acordo com as exigências de cada fase de criação, tanto a fase de cria, quanto a fase de recria, quanto a fase de engorda, quanto o tipo de criação, se é para postura ou para carne. Vai diferenciar no suprimento proteico e mineral. A ventilação das instalações também é um ponto muito importante, né? E que quando aquele galinheiro não é ventilado de forma adequada, que seja natural, muito galinheiro a gente chega, tá o produtor com as cortinas todas baixas ao meio-dia,
Então as aves estão lá dentro super abafadas, com os bicos abertos, prostradas já de tanto calor que está. O fornecimento de água e comida também deve ser nas horas adequadas, certo? Entre outros, mas esses são os pontos principais que a gente pode colocar no controle fisiológico dos animais. O controle de ectoparasitas. A gente pode utilizar o controle de ectoparasitas com diversas formas, certo? Mas uma bem utilizada e bem aceita é com a calda do fumo e sabão. Esse controle ele pode ser feito tanto por pulverização, quando a gente está fazendo o manejo sanitário das instalações, e fazer também com o banho do animal. A gente faz a calda e banha o animal com aquela solução. Então a gente alinha a pulverização com o banho e chega a um resultado ideal. Como é feita essa calda? 100 gramas de sabão com 100 gramas de fumo, a gente vai diluir um balde de água e vai deixar durante um dia, de um dia para outro, 24 horas, né? Ali aquela calda. Após isso, a gente vai fazer uma nova diluição dessa calda em mais 5 litros de água, porque ela vai estar muito forte. Após isso é que a gente pode fazer a pulverização e banho dos animais. O controle de doenças patogênicas, né, que é o mais que a gente encontra nas queixas dos agricultores familiares, né? As medidas de biossegurança garantem a não entrada dos agentes infecciosos antes da estimulação imunogênica, da questão da vacinação, enfim. Isso é o quê? São as doenças que a gente encontra nos galinheiros, né, dos nossos produtores, que não deveriam estar lá. A gente tem que estar sempre trabalhando para prevenir a chegada delas, que, como a gente já falou, quando a gente está no sistema de produção, a gente tem que trabalhar com prevenção, porque senão a gente vai onerar ou inviabilizar aquela produção ali, aquela criação. E as medidas necessárias têm que ser abranger todo o processo produtivo, desde a reprodução, quanto a incubação, crescimento de aves, fabricação de ração, até a exposição do produto, porque muitas vezes a gente acha que a doença também não pode vir lá a gente não coloca a ração de forma adequada, né? E aí tem uma proliferação ali de micro-organismo que vai estar debilitando o animal posteriormente. O calendário de vacinação é o mais importante no controle de doenças patogênicas e muitas vezes ele é negligenciado, ele deve ser seguido de acordo com a idade, o tipo de doença que aquela vacina imuniza, certo? E a forma que ela vai imunizar. Então, as vacinas, elas podem ser feitas de formas coletivas, né? Que via água de bebedouro ou pulverização. Isso aí é feito mais em grandes escalas de produção, ou individual, que é o que a gente encontra mais na agricultura familiar, como injeção, gota ocular ou puntura da asa, certo? Com aquele ganchinho que a gente vai e faz a arranhadura na membrana da asa dos animais. Os tipos de vacinas mais comuns são vacinas do vírus vivos, que é pouco utilizada, né? A vacina atenuada, que é a mais utilizada, e a vacina inativada. Entre as vantagens da utilização da vacina atenuada, pode-se numerar o baixo custo desta, a possibilidade de vacinação coletiva, que é muito interessante, né, diminuindo assim a mão de obra, o grande número de doses em pequenos volumes e o rápido início de imunidade e a imunidade local precoce. Ela tem essas vantagens pelas outras. As doenças patogênicas são transmitidas por meio de vírus e bactérias. As principais doenças que ocorrem são a coriza infecciosa, né, também conhecida como o gogo, onde os animais apresentam espirros, tosses, roncado, corrimento nasal, respiração com o bico aberto, a cara inchada. Ela é transmitida através de uma bactéria. Então, quando tem doenças transmitidas por bactérias, a gente tem como combater com o tratamento aquele agente causador da doença, que é a bactéria. Quando isso acontece com o vírus, a gente não tem como tratar o vírus em si. A gente trata a sintomatologia que aquela doença apresenta. Mas no caso do gogo é uma bactéria. Então a gente trata ela com a medicação, com antibacteriano, no caso de a doença estar já implantada. Certo? A transmissão acontece principalmente pelo contato e por isso é importante separar os animais sadios dos doentes. Não só no gogo, qualquer doença, né, os animais eles precisam fazer um isolamento quando eles estão doentes, né? A gente não pode manter o animal doente dentro da criação, porque assim a gente vai estar disseminando de forma rápida, né, aquela doença. Outra doença muito comumente encontrada é a gumboro, né,
Os animais eles apresentam tristeza, falta de apetite, diarreia da cor branca, uma característica, né, um sintoma da criança da doença que os produtores relatam muito bem, né, a palidez acentuada daqueles animais. E também acontece algo né, que é tipo das demais, que é a autobicagem na região da cloaca. Essa doença é causada por um vírus que afeta clinicamente, normalmente, pintinhos de 3 a 6 semanas de idade, com baixa imunidade materna, né? O que a gente observa nessa doença, né? Por conta daquela questão da autobicagem na região da cloaca. Existe um aumento do tamanho da bucha de Fabry, que a gente chama, nos primeiros 4 dias. Posteriormente, isso de 4 a 7, a gente observa uma congestão e hemorragia no local e depois disso ela vai diminuir de tamanho novamente. Então isso é muito característico dos produtores estarem falando quando seus animais estão acometidos com gumboro. Há uma baixa de conversão alimentar também nesses animais, então eles perdem peso muito rápido diariamente. É uma outra característica que a gente observa. Então, dessa mesma forma, há um aumento do consumo de água, certo? Causando uma imunossupressão e uma diarreia leve. Então, tudo isso caracteriza normalmente, né? A gente faz um diagnóstico clínico, né? A gente está vendo aqueles sintomas ali de gumboro. Outra doença é Newcastle. Os animais apresentam uma torcicolo, isso é muito característico, cambalhotas, movimentos de círculo, né? O rodar que os produtores chamam, diarreia, espirros, tosse, conjuntivite também é uma doença que dá um diferencial por conta dessa conjuntivite e prostração em bico aberto. Outro sintoma muito comum na criação que está cometida com a Newcastle é a deformidade na casca do ovo, certo? Porque o vírus também fica presente nos ovos. Então isso é muito visto quando existe essa doença dentro do plantel. E quais são os animais mais suscetíveis? São as fêmeas jovens. Outra doença também que a gente encontra nas criações de galinha caipira é a bulba aviária, né? Como é que ela se manifesta? Através de lesões esbranquiçadas, bolhas. É um vírus, né, que causa essa doença. E aí essas bolhas localizadas, né, normalmente na região da barbela, em casos mais graves da doença, em casos mais avançados, também vai acometer, né, pegar nas pernas dos animais, ou às vezes a gente vê até em todo o corpo, mas normalmente inicia-se na barbela. Então, com o tempo, essas bolhas elas vão se transformar em crostas, certo? Que leva num período de 3 semanas para estar cicatrizando e cair essas crostas. Normalmente ela vai acometer a crista, a face, o olho, as partes sem penas, então acomete toda a galinha dessa forma. Outra doença também que a gente pode citar aqui é a doença de Marek, onde os animais apresentam tumores na pele, paralisia de pernas, isso aí é muito visto, né, de pernas, de asas e pescoços, causa também cegueira nos animais e dificuldade respiratória. É uma doença causada por vírus, então a gente tem que tratar os sintomas que causam ela, certo? Esperar o ciclo do vírus passar, e essa doença pode atacar galinhas acima de 40 semanas de idade, a gente observa. As aves afetadas pela doença de Marek são mais susceptíveis a sofrer de outras doenças. Então, assim, normalmente o que a gente observa nos plantéis, nas criações acometidas por Marek, que ela vai propiciar, né, facilitar a entrada de uma doença secundária. Normalmente ela é uma doença causada por vírus, mas ela facilita a introdução de uma doença bacteriana naquela criação. Outra doença que está em destaque, mas não é uma doença que ocorre na nossa criação aqui brasileira, né? Mas ela está em evidência porque atualmente o mundo tem passado por uma pandemia dessa doença, é a gripe aviária, a influenza aviária, né? Ela é uma doença viral, altamente contagiosa. A maioria dos casos está relacionada com o contato de aves silvestres com aves de produção ou outras aves silvestres locais. Os animais acometidos com a influenza aviária apresentam tosse, espirro, muco nasal, queda na postura bem acentuada, a produção de ovos cai mesmo, alterações nas cascas dos ovos é visível nessa doença, nos animais com essa doença. Outra sintoma em casos mais graves é hemorragia nas pernas e às vezes nos músculos desses animais, né? Edema, que é o inchaço na junta das pernas, né? O animal se apresenta com a cor roxo azulada ou até vermelho escuro. Há também uma apresentação de sistema nervoso, né, com uma falta de coordenação desses animais e diarreia e desidratação em todo o quadro.
Então, os animais normalmente com influenza aviária apresentam isso. Sobre as precauções a serem tomadas em relação à doença, é importante seguir medidas de biossegurança, né? Como em todas as doenças. Como lavar bem as mãos após o contato com as aves e antes também, para a gente não estar levando doenças para a criação. Evitar o contato com aves doentes. Quando ter o contato, ser com uva. Utilizar equipamentos de proteção adequado, como o que eu estou usando nesse momento. Garantir a limpeza e desinfecção dos ambientes, aquela limpeza dos excrementos, destinação adequada desses excrementos, a desinfecção é super importante, e os equipamentos também relacionados à criação das aves, como comedouros e bebedouros, devem ser sanitizados sempre. A influenza aviária é como se fosse uma gripe que pode afetar a indústria avícola e a economia geral. Ela é de grande impacto econômico e de grande impacto econômico negativo. O impacto negativo na detecção da influenza aviária é o que pode gerar uma condição no mundo de falta de vigilância e controle dessa doença, o que pode ter uma repercussão significativa na economia regional, nacional e internacional. Por exemplo, se for detectada a influenza aviária em uma criação, todas as aves dessa criação elas devem ser abatidas, o que pode causar um peso econômico considerável, né, tanto na economia local como mundial. Além disso, a detecção da influenza no aviário do Brasil, né, sendo dos principais exportadores de carne para o mundo, né, das carnes de aves para o mundo, pode levar à suspensão da exportação dessa carne. Caracteriza-se normalmente a influenza aviária por ser uma doença grave de notificação obrigatória aos órgãos oficiais. Então, se aparece uma doença dessa, se é comprovada uma doença dessa na nossa propriedade, a gente tem obrigação de avisar os órgãos competentes, nacionais e internacionais, de controle de saúde, acarretando com isso, né, as barreiras sanitárias para a comercialização de produtos avícolas no mercado tanto interno quanto externo. E com isso a gente vai gerar o quê? Um enorme prejuízo econômico na avicultura comercial. As pessoas estão se tornando mais conscientes dos perigos dos produtos sintéticos, né, a utilização indiscriminada de antibióticos, vermífugos, entre outros, tanto quanto para alimentos agrícolas como para a alimentação do consumidor. E estão se voltando para métodos mais seguros e naturais, que é o que a gente busca dentro da agricultura familiar. A fitoterapia e a homoterapia vêm sendo cada vez mais utilizadas em sistemas de criação destinados à produção de produtos orgânicos e agroecológicos. E isso se encaixa no quê? Agricultura familiar, substituindo assim com êxito as condutas terapêuticas alopáticas, que a gente chama, né? Também chamadas as condutas terapêuticas convencionais. É aquela do médico que chega lá, passa o remédio para o paciente tomar. Então a gente está voltando aos nossos antepassados, utilizando daquelas plantas medicinais para a gente combater ou prevenir algumas doenças. Neste curso a gente vai apresentar quais são as principais plantas medicinais que a gente pode estar utilizando na nossa propriedade, na nossa unidade produtiva familiar, né, com a agricultura familiar. Quais são as plantas que os produtores já usavam antigamente, quais é que eles continuam utilizando, né, com mais frequência na rotina cotidiana. Sendo que muitas das plantas a gente vai usar como um tratamento de prevenção daquela doença, que é o que a gente quer no sistema de produção, e também como um tratamento substituindo aquelas medicações convencionais, né? A gente vai falar sobre seus empregos no manejo agroecológico de avicultura caipira, né? Então a gente vai estar discutindo aqui os benefícios dessas plantas medicinais e como utilizá-las de forma eficaz. A fitoterapia é uma técnica terapêutica alternativa, né, que utiliza plantas medicinais. O nome dessa técnica, né, que muitas vezes a gente usa as plantas, faz o chá, é a fitoterapia. Ela faz um tratamento de prevenção quanto de tratamento das doenças. O uso de plantas medicinais tem sido registrado desde os tempos antigos. Nossos bisavós, nossos avós utilizavam, caiu em desuso, mas aí as pessoas estão tomando consciência que é a melhor opção a ser utilizada, principalmente naquelas doenças que a gente pode fazer um tratamento preventivo, né? Porque a gente vai esperar a doença chegar para a gente estar prevenindo do ataque dela na nossa criação. A homeopatia, por sua vez, é uma técnica terapêutica, né, que se baseia na lei dos semelhantes, que afirma que uma substância que causa um sintoma em uma pessoa saudável, ele pode curar esses mesmos sintomas em uma pessoa doente,
desde que seja administrada uma dose muito diluída. Então, se a gente utilizar uma dose muito baixa, ele vai estar também curando aqueles sintomas. Essa técnica ela vem sendo cada vez mais utilizada em sistemas de criação destinados à produção de produtos orgânicos e agroecológicos, substituindo com êxito a conduta terapêutica alopática convencional, que é aquela da medicação. Elas oferecem também uma abordagem mais natural e menos agressiva ao tratamento de enfermidades em animais. Então, esses medicamentos é uma opção terapêutica muito válida na agricultura familiar, né? na criação de galinha caipira, porque a gente tem que ter o diferencial na nossa produção. Se a gente reclama muitas vezes da agricultura industrial, né? da utilização de muita medicação, da utilização de muitos aditivos naquelas aves, como é que a gente da agricultura familiar pode fazer diferente se a gente não fazer um trabalho de prevenção para evitar que a doença chegue, ou então fazer um tratamento onde a gente não utilize medicações que tem um tempo de carência grande, né? Que com isso a gente vai manter mais o animal dentro do plantel, vai ter um custo maior, né, tanto de tempo quanto de alimentação quanto de medicação. Então esses tratamentos homeopáticos eles visam diminuir todo esse custo, além de dar o diferencial da nossa agricultura familiar, certo? Onde a gente não está utilizando esses químicos, a gente está utilizando produtos naturais para prevenir ou tratar algumas doenças. Busca reduzir a dependência de insumos externos, né? A gente vai estar usando produtos da própria propriedade, né? Uma reutilização, uma integração dos sistemas, tanto para a alimentação quanto para a sanidade da agricultura familiar e para a produção também de alimentos saudáveis, porque quando a gente faz uma alimentação mais saudável das aves, a gente reutiliza o que foi produzido dentro da unidade produtiva familiar, a gente vai estar dando para o consumidor uma carne ou um ovo produzido de forma mais saudável e está garantindo assim a sustentabilidade do sistema. As principais plantas medicinais e seus empregos no manejo agroecológico da avicultura caipira a gente vai apresentar agora. Uma das, né? A Artemisia noir, tem a calêndula, o alho, o hortelã e a camomila. Sim, que a gente elegeu 5 para estar falando aqui para vocês mais, mas a gente tem uma diversidade de plantas medicinais que a gente utiliza na agricultura familiar, na avicultura caipira. A Artemisia noir, por exemplo, é uma planta medicinal utilizada no tratamento de enfermidades de aves caipiras, como a coccidiose e a boba. Então, são duas enfermidades que a gente encontra muito na nossa criação, né? E a gente pode estar combatendo ela de forma preventiva para que essas doenças não cheguem nos nossos galinheiros. A propriedade delas são antiparasitária, antibacteriana e antifúngica, além dela ser rica em antioxidante e vitaminas. Então é uma planta medicinal bem completa. É comumente administrada em forma de extrato aquoso, né, para os animais beberem, adicionado à água de bebida. A calêndula, ela é uma planta medicinal conhecida por suas propriedades anti-inflamatórias e cicatrizantes. Ela pode ser utilizada em tratamentos de feridas, né, lesões nas aves. É muito bom ela quando a gente passa em forma de pasta nessas aves. Além também de ajudar a prevenir infecções e inflamações. Então, ao invés de a gente estar comprando uma pomada anti-inflamatória, a gente pode estar fazendo o extrato da calêndula, entendeu? E a gente também pode estar fazendo ela de forma de infusão para colocar na água de beber desses animais. A hortelã, ela tem propriedades digestivas e antiespasmática, né, que dá um diferencial a ela quando aplicada aos animais. Ela pode ser utilizada para prevenir e tratar os problemas digestivos em aves caipiras, como a diarreia. Ela é muito boa para isso. Além disso, a hortelã também possui propriedades antimicrobianas, que podem ajudar na prevenção de infecções bacterianas e também infecções fúngicas. Temos também a camomila, que ela é uma planta que possui propriedades calmantes e também anti-inflamatórias. Ela pode ser utilizada para acalmar as aves caipira, aquelas aves que estejam no processo de estresse, né? Fazendo assim um controle fisiológico, de uma doença fisiológica, ou então que é quando elas estão muito agitadas ou tem um novo lote entrando, você pode estar utilizando a camomila. Ela pode ser utilizada de forma de infusão e também quando os animais apresentam alguma doença inflamatória, ela também é muito boa, mas principalmente como calmante. E a principal que eu venho trazendo aqui neste curso é o alho, certo? Ele é uma das plantas medicinais mais utilizadas na avicultura caipira. Sua utilização de forma homeopática é utilizada muito nessas criações, porque ele é rico em um composto sulfurados
porque possui propriedades antibacterianas, antifúngicas. Ele serve para tratar coccidiose muito bem, verminose, ele é muito utilizado para isso, e também tratar doenças respiratórias, que é as que mais acometem as galinhas caipiras. Além disso, o alho também é conhecido por suas propriedades imunoestimulantes, que podem ajudar a aumentar a resistência das aves a outras doenças. Então, assim, ele é bem completo e é bem fácil de encontrar e bem fácil de utilizar nos animais. Ele é utilizado tanto para prevenção, que é o que a gente busca no sistema produtivo, né? Prevenir que a doença chegue, como um tratamento. A forma que a gente vai fazer é a forma de chá, certo? A gente vai utilizar 4 dentes de amassado nessa proporção, de 4 dentes de alho amassado para 1 litro de água, onde a gente vai deixar a infusão desse alho na água por 24 horas, certo? Após as 24 horas a gente vai diluir novamente esse alho na água em mais 10 litros de água e adicionar um limão, certo? Que também é muito bom, entendeu? A gente vai dar nessas aves em forma de tratamento por 4 dias consecutivos. A gente vai botar como se fosse água de beber mesmo dos animais, certo? Com isso a gente vai causar, na forma preventiva, uma melhoria da saúde, uma diminuição do custo e o aumento da lucratividade da criação, porque a gente não vai estar abrindo mão da saúde daqueles animais, trabalhando com prevenção e evitando que a doença chegue na criação.